Olá a todos, é um prazer estar aqui apresentando hoje. O nosso grupo vai falar sobre a teoria das filas. Eu sou o Francisco Eduardo, aqui comigo estão o Davi e o Vinícius. Eu gostaria de começar esse trabalho falando um pouco sobre o que são as filas, né? As filas são eventos que a gente se depara todo dia no nosso cotidiano. Elas representam os clientes que estão esperando pelo serviço juntamente com os que estão sendo atendidos pelos servidores. Ou seja, as filas caracterizam-se a partir de um conjunto onde existe uma demanda acumulada que deve ser atendida por determinada quantidade de atendentes. De uma forma mais prática, a existência da fila ocorre quando há uma maior demanda por um serviço específico do que a capacidade de oferta por esse serviço. Bom, agora eu vou entrar um pouco sobre as aplicações da teoria das filas. Eu gostaria de dividir essa parte em 4 tópicos, começando falando sobre exemplos, algumas aplicações mais específicas, e em seguida eu vou propor um problema e dar uma solução simples. E na parte dos exemplos é basicamente pensar que tipo de problemas podem ser resolvidos usando filas. A gente consegue pensar em diversas coisas do nosso dia a dia que são assim. Por exemplo, a fila de um banco ou loja, quando estamos esperando um ônibus ou um metrô, quando estamos aguardando o computador executar uma tarefa, ou um atendimento em chamada, como quando a gente vai ligar ali ou um telemarketing ou está ligando para a nossa operadora para resolver alguma coisa do nosso plano de celular e às vezes você fica escutando aquela musiquinha, aquilo ali é na verdade quando você está em uma fila. Nesse slide eu gostaria de mostrar algumas aplicações específicas da teoria das filas. Eu dividi aqui em 3 tópicos que eu acho que representam muito bem aplicações da teoria das filas no nosso cotidiano. Começando com o fluxo de tráfego, imagine que você está em uma rodovia movimentada no horário de pico, todo mundo ali querendo ir para casa, e o objetivo é manter o fluxo contínuo e minimizar os congestionamentos. E como que a fila entra para resolver esse problema? A teoria das filas nos ajuda a entender como é que o tráfego flui. Nós modelamos as entradas e saídas de veículos como eventos em uma fila. Com base nesses modelos, podemos otimizar semáforos, rotas alternativas e até mesmo a capacidade das estradas. Como resultado, a gente consegue um menor congestionamento, um menor tempo de viagem e uma maior eficiência no tráfego. E todo mundo chega em casa mais cedo. Agora, partindo para a segunda aplicação do escalonamento, vou dar um contexto também. Imagine um hospital com vários pacientes aguardando atendimento. A gente sabe que cada paciente tem necessidades diferentes e os recursos, que no nosso caso são médicos, enfermeiros, leitos, são limitados. O desafio então é garantir que todos sejam atendidos de forma justa e eficiente. E como a teoria das filas entra para resolver esse problema específico? Bom, ela nos ajuda a priorizar e alocar os recursos. Novamente, nós modelamos os pacientes como eventos em uma fila, considerando suas necessidades e seus tempos de serviço. Com base nesses modelos, a gente consegue otimizar o escalonamento de consultas, cirurgias e de tratamentos. Partindo para o último e o mais simples de todos, que é a prestação de serviços, você pode imaginar uma lanchonete, um banco, qualquer tipo de serviço em que cada cliente quer fazer um pedido ou resolver uma questão específica. O objetivo, então, é atender todos de forma rápida e eficiente. Então, a teoria das filas entra para nos ajudar a organizar esse atendimento. Assim como nos 2 exemplos anteriores, nós modelamos os clientes como eventos de uma fila, considerando suas necessidades, o que eles querem fazer e os seus tempos de serviço, o tempo que eles estão aguardando na fila. Com base nesses modelos, a gente consegue otimizar o atendimento no caixa, a preparação de alimentos ou o suporte ao cliente, dependendo do caso. Agora, eu vou entrar um pouco em problema mais específico para que eu possa propor uma solução em seguida. Bom, imagine que você está em uma lanchonete de café, bem movimentada, os clientes fazem fila para pegar seus pedidos, e a gente tem um único caixa e um único barista. O objetivo, então, é atender todos de forma eficiente. Como que a gente pode organizar, então, essa fila e garantir que todos sejam atendidos o mais rápido possível? Aqui eu propus uma solução simples para resolver esse problema, eu coloquei um código junto, mais para trazer um pouco do nosso lado aqui da computação, mas não precisa se atentar necessariamente à sintaxe do código ou a determinada dificuldade que possa vir a surgir na linguagem. Eu vou explicar aqui o passo a passo. Bom, inicialmente a gente cria uma classe lanchonete. Aqui na linha 6 a gente cria uma fila, que na linguagem de programação é uma estrutura de dados que chamamos de DEC, que foi importada ali na linha 1. Em seguida, nas linhas 8 e 12, nós criamos 2 funções. A função interna fila, em que você chama ela, digita o nome do cliente e ele automaticamente vai entrar nessa fila.
e a função atender cliente, que ela vai atender o primeiro cliente que está na fila. Então, nesse caso, você não precisa digitar o nome do cliente que vai ser atendido, pois ela automaticamente vai pegar o primeiro da fila, ou seja, o primeiro a ser atendido vai ser o primeiro a sair. Caso não tenha nenhum cliente mais na fila, ela vai retornar não há clientes na fila. Assim, da linha 20 a 24, eu coloquei um caso de uso bem simples dessa solução. A gente chama a função lanchonete.entrar na fila duas vezes, colocando um cliente A e um cliente B. Na linha 23, a gente chama lanchonete.atender cliente, automaticamente ela vai atender o cliente A, porque ele foi o primeiro a entrar na fila. Em seguida, a gente chama a função atender cliente. Como o cliente A já saiu, ela vai atender o próximo, que é o cliente B, e assim sucessivamente, caso houvesse mais clientes. Bom, partindo para o formalismo matemático, a teoria das filas é um ramo da probabilidade que estuda os processos de formação de filas através de análises matemáticas, com o objetivo de encontrar um ponto de equilíbrio que satisfaça o cliente e que seja viável ao servidor atender a sua demanda específica. Essa teoria foi originada em 1908, na cidade de Copenhague, na Dinamarca, a partir dos estudos do matemático, não ironicamente, dinamarquês também, Agner Kraro Erlang. Ele estudava um método para otimizar o tempo de espera de linhas telefônicas, a fim de corresponder o redimensionamento de uma companhia telefônica da região, de Copenhague, da cidade, devido ao congestionamento nas centrais telefônicas. Claro, ele pegou uma época em que basicamente estava acontecendo no ramo da telecomunicação uma transição entre a comunicação entre pessoas do uso do telégrafo para o telefone, né? Por essa transição, as centrais telefônicas lidavam com muitos problemas de congestionamento, porque se efetuavam muitas ligações ao mesmo tempo, é necessário uma reordenação, justamente para atender essa alta demanda, né? O qual o Erlang percebeu e, querendo ajudar, acabou futuramente desenvolvendo a teoria das filas. Agora nós vamos aprofundar, mergulhar nessa parte mais conceitual da teoria. Primeiramente, vamos começar com essa distribuição de probabilidade. Bom, ela é bastante presente na teoria da probabilidade e também na estatística, sendo ela a distribuição da probabilidade uma descrição de um comportamento aleatório de um fenômeno dependente do acaso, ou seja, relativo a um dado fenômeno aleatório. Tal medida é bastantes vezes vista como uma distribuição que descreve tanto o comportamento de uma variável aleatória, discreta, tanto quanto contínua. O gráfico abaixo ele mostra, a partir de dois parâmetros, como que se dá em diferentes fenômenos aleatórios a distribuição dos dados estatísticos. Temos dois parâmetros, respectivamente, μ e sigma. μ representa a posição no gráfico, que vai mostrar o quanto que a tendência dos valores vai influenciar a distribuição a ser levada para o maior valor qual se tem interesse em determinado estudo ou modelo de otimização, que também sigma o parâmetro de escala, o qual vai descrever a verossimilhança de uma variável aleatória, em qual ela pode tomar um dado valor conhecido. Esse valor conhecido pode ser tanto um valor o qual o estudo foi iniciado, e relativo ao espaço amostral, ou o valor qual se quer chegar, a partir de um modelo de maior precisão de demanda das atividades. Seguindo por essas distribuições, a segunda é a estacionária, o qual vai envolver a simulação de um evento aleatório. A probabilidade de longo prazo de que tal acontecimento, o qual se observou durante o estudo, está em um certo estado, é independente da configuração inicial em que a análise estatística foi iniciada. Bom, quando se vê distribuição estacionária, é mais que autoexplicativo, por conta desta palavra estacionária, que justamente se sabe, independentemente do valor que começa, qual é a tendência final. Do gráfico, ele ilustra um exemplo, o qual você tem a velocidade de convergência pelo tempo de retorno médio de um estudo aleatório, o qual se mostra, respectivamente, que as variáveis
P0, P00, P01 e P02 são, respectivamente, decrescente a primeira e dos dois crescentes. Além dessas duas foram apresentadas, temos também a degenerada, o qual ela vai satisfazer a definição de uma variável aleatória, gerando assim um processo formalmente denominado estocástico. Bem, por ser aleatório, não se tem ideia do que vai acontecer em uma nova simulação de um dado estudo, qual vai ser o comportamento de um dado estatístico. Por isso mesmo, essa parte da aleatoriedade. Este gráfico, inclusive, é também um mero exemplo. Não necessariamente a disposição que está sendo encontrada, ela vai se repetir sempre. Então, é mais provável que varie de maneira indeterminada, ou seja, que não se tenha um padrão pré-estabelecido, do que se ter sempre uma certeza do que vai acontecer. Por isso de degenerado. Partindo também para um conceito da distribuição determinística, repare que ela é bem antagônica à degenerada. Como mostram os modelos abaixo, com inclinação à esquerda, uma distribuição com inclinação à direita, ou uma distribuição normal, ou uma bimodal, ou seja, com dois subpatamares, que seriam duas novas inclinações, se sabe exatamente o que vai acontecer. Se sabe exatamente como que os dados estatísticos vão variar. E, por fim, uma distribuição que é muito presente tanto na teoria das filas, tanto na estatística quanto na teoria da probabilidade, é a distribuição de Poisson, onde basicamente descreve individualmente um número muito grande de eventos improváveis que acontecem em um determinado intervalo de tempo. Agora nós iremos falar sobre os fundamentos essenciais da teoria das filas, que são tópicos básicos para estudar qualquer tipo de fila de interesse. Começando com a chegada, nós temos parâmetros como a população de clientes, que pode ser finita ou infinita, e a distribuição das probabilidades em relação às chegadas, como a taxa de chegadas por unidade de tempo, que é a distribuição de Poisson, e o tempo decorrido entre duas chegadas, que é a distribuição exponencial decrescente. Depois da chegada, temos o modelo de seleção de clientes, que é um conjunto de características que determinam a ordem em que eles serão atendidos. Por exemplo, o modelo de seleção mais comum é o FIFO, First In, First Out, que significa que os clientes que chegam primeiro são os primeiros a serem atendidos. Além do FIFO, também temos o LIFO, onde o último a chegar é o primeiro a sair, bastante utilizado na área da computação. Também existem modelos menos comuns, como o atendimento aleatório, sigla CIRO, atendimento por prioridade, PRI, e outra ordem, GD. Por fim, temos o atendimento, que possui como fatores a disponibilidade do serviço, a capacidade total do sistema e a duração de cada atendimento. Esses fatores influenciam a distribuição do atendimento das grandezas, taxa de atendimento por unidade de tempo, que é a distribuição de Poisson, e o tempo decorrido entre dois atendimentos, que é a distribuição exponencial decrescente. Aqui temos um resumo prático, que é o esquema apresentado a seguir, onde a população chega ao local de serviço para ser direcionada até a fila, onde os clientes são selecionados de acordo com critérios pré-estabelecidos para serem atendidos, onde eles deixam o local de serviço após o atendimento. Aqui nós temos a nomenclatura geral do sistema de filas, que segue o formato atendimento, chegada, número de postos de atendimento, a população e o modelo de seleção. Para determinar as distribuições do tempo de chegada e de atendimento, as seguintes notações são mais comuns. D, que representa uma distribuição determinística ou degenerada. M, que representa uma distribuição exponencial. E G, que representa uma distribuição geral. Também temos as notações complementares A, que representa a distribuição do tempo entre chegadas sucessivas. C, que é o número de postos de atendimento. E, por fim, K, que é a capacidade física do sistema. Bom, a seguir, temos as medidas de desempenho de filas.
O desempenho de um sistema de filas é medido através de múltiplas variáveis, que são indicadores de desempenho calculados dado um determinado modelo de fila. As principais variáveis são R, que é a abreviação da distribuição de chegada sobre a distribuição de atendimento, P, que é a taxa de utilização do serviço, P, N, que é a probabilidade de que haja N clientes em estado de espera ou sendo atendidos, e por fim WQ, que é o tempo médio de espera da fila. Considerando que as características das filas, tanto quanto seus fundamentos, definições, notações e afins estão bastante sedimentados, primeiramente temos esta fila denominada MM1 Infinite FIFO, o qual, respectivamente, seria um modelo de distribuição exponencial decrescente do tempo de chegada, distribuição exponencial decrescente de atendimento, uma baía de atendimento para cada cliente, sendo a população dos mesmos de caráter infinito, seguindo o critério de seleção FIFO, First In, First Out. Bom, como podem ver pela imagem, há uma frequência de chegada, que vai ser medida em diferentes intervalos de tempo, uma fila de clientes ser gerada, e parte dela vai ser deslocada para os canais de serviço, baías de atendimento, postos de serviço, os nomes são os mesmos, e que vão ser uniformes conforme o serviço, o qual se tem disponível, considerando a população, que no caso é infinita. Se vocês relembrarem rapidamente da contextualização inicial, o qual foi abordado uma situação de um barzinho de café, podemos colocar essa situação devidamente nesse tipo de modelo, dado que os clientes chegariam em tempos consecutivos cada vez menores, por confiarem que o sistema é de fato eficiente para entregar o café, há apenas um barista, a população podemos aproximá-la como sendo infinita, dado que não se tem uma previsão, naquele caso, de um horário máximo de atendimento, e também pelo critério de seleção, o qual o primeiro a adentrar na fila vai ser o primeiro a ser atendido e, consequentemente, o primeiro a sair. Também temos outro modelo bastante conhecido, que é o MM1K-FIFO. Novamente, os dois M's representam uma distribuição exponencial decrescente, no caso, respectivamente, para o comportamento de chegada e o de atendimento, uma baía de atendimento, um posto de serviço, K sendo uma limitação do sistema, e FIFO, First In, First Out. Bom, a população nesse caso seria infinita também, dado que o desenho representa de maneira bastante dedutiva até que, mesmo sendo delimitado por K, ele vai seguindo em uma progressão de enumerabilidade atribuída a conjuntos naturais. Pois bem, a taxa de ingresso ao sistema, representado por lambda, vai se diferir da taxa de chegada μ, tal que n maior ou igual a k, sendo n o total de clientes, que também vão influenciar em como que a fila será disposta a partir da limitação expressa por k. A curiosidade é que essa fila ela é comum em ser englobada no processo de nascimento e morte markoviana, o qual basicamente vai ser caracterizado por transições de estados, chegada e atendimento, que vão ocorrer somente entre os estados vizinhos. Reparem que do 0 a 1 tem um critério lambda de ingresso, ou seja, chegada, e de 1 a 0 é o de μ, ou seja, o de atendimento. Nascimento porque um cliente ele vai chegar à baía de atendimento, onde efetivamente o serviço será prestado, considerando também que nesse caso a população é infinita. Então esse processo vai seguir de maneira indeterminada. Da mesma forma que o atendimento, ele vai sendo finalizado de maneira indeterminada,
considerando a população infinita, onde vai se ter o fim da prestação de serviço, ou seja, a morte, podemos dizer assim, em outras palavras, para o fim do processo de demanda. E, por fim, um outro modelo bastante presente é o MMC infinito FIFO. Novamente, os dois M's, distribuição exponencial decrescente, respectivamente para o critério de chegada e de atendimento. C vai ser o número de postos de atendimento paralelo. No caso, por ele ser posto em C, vai ser indeterminado, ou seja, eu posso ter vários baías de posto, várias baías de atendimento para só um cliente, considerando uma modalidade de multiatendimento, o que já é mais para um ambiente computacional, neste caso, sendo assim uma população infinita, mas como é um modelo computacional, podemos também considerar uma inserção de dados infinita, ou seja, que vai sendo colocado em um determinado programa, código, o qual se foi criado para simular um ambiente de fila, os dados quais se quer analisar e se quer dispor. E FIFO, por seguir o critério de seleção first in, first out, que agora já, nessa altura do campeonato, é bastante famigerado. Reparem que na tabela, abaixo, na figura, temos a entrada, o qual vai obedecer uma taxa lambda, que vai seguir a distribuição de Poisson, que também é uma das mais comuns, como discutido também anteriormente nos conceitos que envolve também a teoria da probabilidade. Temos também um buffer de entrada infinito, considerando que as bases de atendimento são de limite indeterminado, ou seja, de caráter infinito. Temos um tempo de espera, o qual, neste caso, está expresso por wbuff, de buffer, mas também poderia ser wq. A notação se dá de maneira equivalente. Temos também a entrada deste amontoado de dados, no caso, né, que foi realocado ao buffer para os servidores. No caso, seriam de threads, por multi-aplicabilidade dos servidores, em que cada um vai executar diferentes tarefas ao mesmo tempo, onde vai ser um parâmetro de distribuição exponencial representado por alfa, em que vamos ter ao longo, a partir do início da entrada, lambda, que é por modelo de Poisson, até a saída desta thread de servidores, representada por um tempo de serviço WSV ou WQSV, equivalente. Um tempo de resposta do sistema, que é representado por período fila, T-fila, que é da entrada até a saída, onde vamos ter a inserção dos dados e o output esperado ou desejado. Agora que meus colegas já aprofundaram muito mais os fundamentos da teoria das filas, além dos fundamentos de probabilidade e estatística que regem essa teoria, a gente pode fazer uma aplicação muito mais robusta do que a que eu fiz no início da apresentação, que é justamente uma aplicação na área de saúde, que foi um estudo de 2019 que aplicou a teoria das filas em um pronto atendimento na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, com o objetivo de avaliar o atendimento de um ponto de vista mais operacional e propor uma forma de melhorar os serviços prestados lá. No próximo slide, a gente vai então analisar os dados coletados. Os dados a seguir foram coletados durante um período de 1 hora, por 7 dias, a partir das 18h30. Esse gráfico em específico mostra os dados colhidos na sexta-feira. Vamos analisar um pouco aqui o que a tabela mostra para a gente. Bom, você percebe que o número de atendimentos foi 56. Como esse tempo foi medido em 1 hora, 60 minutos, a gente tem uma taxa média de 0,93 clientes por minuto. Passando um pouco aqui para os valores da tabela, nós temos que o menor valor de atendimento em minutos é 2,05 e o maior valor é 5,98. O número de atendimentos, como eu já mencionei, é 56 e a média de tempo para cada atendimento é 3,36 minutos. Bom, na tabela a seguir, temos uma tabela de frequência e de distribuição para o número de chegadas por minuto durante o período estudado. Na primeira coluna a gente tem o ritmo, que é basicamente cada atendimento.
A gente tem aqui a frequência absoluta e a frequência relativa. Mas o que é a frequência absoluta e o que é a frequência relativa? A diferença entre elas é que a frequência absoluta é a quantidade de vezes que o mesmo dado apareceu. Já a relativa é a quantidade de vezes que esse dado apareceu em relação ao total de respostas. Em seguida, a gente tem a distribuição de Poisson e a distribuição de Poisson acumulada, que é basicamente somando o valor anterior. Assim, além do número de chegadas, também foi considerado o tempo de atendimento ou tempo de triagem para cada cliente, como indicado no gráfico abaixo, com os valores extremos e o tempo médio em minutos para o dia estudado. Analisamos os dados e é possível ver que o sistema utiliza o modelo MM1 infinito FIFO, ou seja, distribuição exponencial, 3 postos de atendimento, não representado por um 3, mas sim por um 1, porque o 1 significa que há um posto para cada cliente sendo atendido, infinito, pois a população não é contável, e FIFO, que é o First In, First Out. Bom, aqui no gráfico você pode perceber essa distribuição. Bom, então, aplicando as fórmulas da teoria das filas com os dados obtidos, nós temos os seguintes resultados apresentados na tabela a seguir, que compara o cenário atual de 3 atendentes com outros cenários com 4 e 5 atendentes, respectivamente, para cada dia da semana estudado, onde lambda é a taxa média de clientes por minuto, F é o número esperado de clientes na fila e P é a taxa de ocupação do sistema. E a seguir, nós temos uma tabela que descreve os parâmetros do sistema de fila utilizado, que no caso do pronto atendimento é MM1 infinito FIFO, onde a taxa média de chegada lambda é de 0,93 pessoas por minuto, o intervalo médio entre chegadas é de 1,07 minutos por pessoa, o tempo médio de atendimento é de 1,12 minutos, o número médio de clientes sendo atendidos é de 1,05 pessoas e a taxa de utilização P é de 104,65%. Pela taxa de utilização, nós podemos ver que o sistema atual com 3 atendentes está sobrecarregado. Assim, os resultados obtidos com os indicadores não podem ser plenamente considerados e, por isso, não foram colocados na tabela. Então, fazendo uma simulação de 2 cenários em que o sistema utiliza 4 e 5 atendentes, nós temos os dados descritos na tabela apresentada, onde o sistema já não está mais saturado, pois nós temos uma redução considerável na taxa de utilização. Também há uma redução no número médio de clientes aguardando na fila, no tempo médio de espera da fila e no tempo médio de atendimento, e também no número médio de clientes sendo atendidos simultaneamente, no tempo médio de permanência no sistema e no número médio de clientes no sistema. Comparando os cenários estudados, o tempo médio de atendimento, o número médio de clientes sendo atendidos e a taxa de utilização podem ser reduzidos de 25% a 40% caso o sistema passe a utilizar 4 ou 5 atendentes, o que faria com que o atendimento seja mais rápido, garantindo a saúde dos pacientes aguardando para serem atendidos. E, por fim, os dados apresentados demonstram que o sistema atual é ineficiente, pois ele não consegue atender à demanda dos pacientes, já que a taxa de utilização fica acima de 100%. Contratando mais um atendente, o sistema já não fica mais saturado, o que seria muito melhor para o desempenho do sistema. A redução da taxa de utilização já não fica tão significante de 4 para 5 atendentes, e também há uma possibilidade do sistema ficar ocioso. Então, o cenário de 4 atendentes pode ser melhor para o pronto atendimento, levando também em consideração os custos de operação, a fim de encontrar um custo-benefício. E aqui nós temos as referências utilizadas nesse trabalho, e muito obrigado a todos pela atenção de vocês.